Ana tem muita facilidade para ganhar dinheiro. Já foi sorteada em rifas, jogos, já ganhou em sorteios, mas tem um azar na vida afetiva. Ou está sempre sozinha, ou com parceiros péssimos. O que acontece com Ana? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como você cria a sua realidade? Venha comigo! Hoje nós vamos começar a falar sobre os 7 princípios universais. Mas eu quero antes esclarecer uma coisa com você. Esses conhecimentos são muito amplos e muito profundos. E eu vou abordar somente uma pequena parte disso. Uma parte prática desses conhecimentos, só para que você saiba como usar um pouquinho disso tudo no sentido de melhorar a sua vida. A busca do conhecimento dos mistérios da vida começou desde que o homem tomou consciência da sua existência. Desde que ele intuiu que a terra, o céu e a vida deveriam ser frutos de algo muito maior que ele. Mas foi só lá no Antigo Egito, há cerca de 5.000 anos atrás, que surgiu um nome, que eu já falei em outro vídeo, que é Hermes Trismegisto, sobre o qual existem muitas lendas. Alguns dizem que foi um grande sábio, outros dizem que ele foi o deus Tote da cura no Egito. Outros dizem ainda que ele não era um homem, mas era uma escola de ensinamentos de mistérios. Mas isso não importa. O que importa mesmo é que dele ficaram livros que trazem conhecimentos tão profundos que sobreviveram a todo esse tempo. Para você ter ideia, ele já falava naquela época, 5.000 anos atrás mais ou menos, de energia, de vibração, coisas que a física ou constatou agora ou ainda está constatando. Então, eram conhecimentos muito substanciais. A filosofia hermética fala de 7 princípios básicos. Esses conhecimentos foram tão importantes que eles se tornaram secretos durante séculos, porque se caíssem em mãos erradas, a pessoa que dominasse esses conhecimentos era capaz de transformar a vida. Então eles guardavam para que não se tornassem, não caíssem em mãos despreparadas. A primeira e talvez o mais importante desses princípios é o mentalismo. Esse princípio diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O que vem a ser isso? O mentalismo está nos falando que tudo que existe faz parte de uma grande mente inteligente, uma superconsciência. E tudo que existe é uma projeção dessa mente inteligente, inclusive nós. Cada um de nós é como se fosse uma célula. E esta célula não é a mente, mas traz todas as características e as potencialidades da mente. É similar a ela. Vamos fazer um paralelo com o corpo. É como se fosse uma célula de um corpo. A célula do corpo não é o corpo, mas traz todas as características, todo o potencial de vida de um corpo. Vamos lembrar de um óvulo fecundado. Um óvulo fecundado vai se reproduzindo, é uma célula, vai se reproduzindo até formar um corpo. Assim como a mente cria
através da projeção mental, nós também, humanos, criamos através do que a nossa mente projeta. Pensa o seguinte: se você perdesse agora, de repente, seus 5 sentidos, não enxergasse, não ouvisse, não sentisse nada ao tocar alguma coisa, não sentisse gosto e nem cheiro, onde o mundo existiria para você? Dentro da sua mente, através daquelas imagens que você criou. Assim funciona no macro e no micro, dentro de mim e de você. O mundo é aquilo que nós criamos dentro através das nossas imagens. Então, cada um de nós cria a sua realidade, o seu mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine 2 gêmeos idênticos, ou seja, aquele que o óvulo se partiu e formaram 2 óvulos. Então, eles são frutos do mesmo óvulo, com os mesmos pais, nascidos no mesmo dia, no mesmo horário, criados no mesmo ambiente. Eles não pensarão iguais, não verão a vida da mesma forma e não terão vidas parecidas. Cada um terá a sua realidade de vida. Por quê? Porque dentro de cada um vai existir a sua realidade. Vou te dar outro exemplo. 5 pessoas passam pelo mesmo acidente de trânsito. Mesma coisa, no mesmo horário, tudo. Aí você vai entrevistar cada uma depois e perguntar. Cada uma vai te contar uma história um pouco diferente da outra. Por quê? Elas estão mentindo? Não. Cada uma percebeu e interpretou aquela história, aquela situação de um jeito. Uma se sentiu vítima, outra saiu felicíssima porque não morreu, outra pode ter sentido que aquilo foi um castigo. Enfim, você terá 5 realidades diferentes. E a forma como cada um sente cria pensamentos. Pensamentos são vibrações cerebrais. E hoje nós sabemos já através da física que tudo no universo também é energia em vibração. Aliás, esse é outro princípio universal que nós vamos falar num próximo vídeo. Essa vibração da sua mente vai se identificar com vibrações semelhantes do mundo externo e vai gerar situações, criando fatos. Vou dar um exemplo para vocês. 2 carros parados na mesma calçada, um pertinho do outro, junto do outro. Os carros não são muito diferentes, o valor é mais ou menos o mesmo, são semelhantes. Vem um ladrão e rouba um e não o outro. Por quê? O que acontece? O que fez esse ladrão pegar o carro A e não o carro B? Ou eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que você acorda atrasada de manhã. Já fica bem irritada. Levanta correndo, bate com o dedinho do pé na quina da cama. Se irrita mais ainda. Vai tomar seu café e derruba na blusa. Aí você sai e só pega sinais vermelhos durante todo o caminho para o seu trabalho. Se você não mudar esse padrão vibratório que se iniciou ao acordar atrasada, o seu dia está fadado a ser um desastre. Porque você vai atrair todas as situações ruins nesse dia. Nós precisamos entender que o universo não funciona por bem ou ruim. Ele funciona por padrões vibratórios. O que você está vibrando em você?
Você está vibrando confiança, honestidade, justiça, prosperidade, etc. Ou seja, boas vibrações, ou você está vibrando medo, desconfiança, tristeza, raiva, vitimização? Mas o mentalismo também nos diz que nós somos capazes de mudar os padrões vibratórios. Como? Mudando as frequências vibratórias em nossas mentes, através dos pensamentos e sentimentos que nutrimos, buscando fortalecer padrões vibratórios mais saudáveis. Vamos lembrar um pouquinho da nossa personagem Ana. Vocês se lembram que ela tinha muita sorte em ganhar dinheiro e muito azar na vida afetiva? O que levava a Ana a isso? Possivelmente, Ana, quanto à vida financeira, está vibrando crenças, confiança, ela acredita que pode, o seu inconsciente está em sintonia com o ganhar. Mas na vida afetiva, por alguma razão de experiências anteriores em sua vida, de criação, de modelos que ela vivenciou, ela não deve acreditar no relacionamento afetivo. Ela não deve ter uma permissão do seu inconsciente para isso. Então, Ana deve vibrar desconfiança, deve vibrar medo, e aí ou ela está sozinha ou ela atrai pessoas nessa mesma frequência vibratória. E assim é com todos nós. Vamos ao exercício dessa semana? Vamos lembrar que conhecimento sem prática, sem aplicabilidade, é como roupa velha em armário. Não serve para nada. Então, tudo que nós estamos falando deve ser aplicado para que você tenha um conhecimento real disto, uma vivência disso. Então, vamos praticar. Um exercício muito eficaz para mudar o padrão de vibração mental é praticar, cultivar conscientemente a gratidão. Pense o seguinte, não é aquela gratidão de obrigado, obrigada, não é isso que eu estou falando. É a gratidão de um profundo reconhecimento por aqueles presentes que a vida nos traz e que poderiam ser muito diferentes. E não precisa ser nada de muito especial, não. Por exemplo, ao acordar de manhã, eu sinto uma profunda gratidão pela minha cama gostosinha, cheirosa, quentinha, limpa, que tantas pessoas gostariam de ter e muitas não podem. Ou então, pelo café da manhã que você vai tomar, que você tem esse café na mesa. Ou por o trabalho que você vai, que você tem o trabalho. Tantas coisas nós podemos valorizar que a gente não se dá conta, que a gente não liga para isso. Os sapatos que nós calçamos, a saúde que nós temos, a saúde que você terminou o dia. Você poderia não ter, quanta gente gostaria de ter? Então, se você pensar quantos privilégios você tem, se coisas faltam na vida, quantas estão sobrando e você é presenteada, agraciada pela vida? Cultivar conscientemente esses sentimentos muda o nosso padrão mental de fato. Então eu vou pedir para você, ao acordar de manhã e
antes de deitar, antes de dormir à noite, descubra 2 coisinhas, somente 2, pelas quais você pode ser grato. Pode ser qualquer coisa, nós temos muitas coisas. Pratique isso diariamente. Pratique sentir, e quando você sentir o sentimento de gratidão, deixa ele tomar conta de você. Espalhe esse sentimento, visualize esse sentimento espalhando-se por você inteira. Se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando com algum amigo. Se você compartilhar, você está nos ajudando a levar esses conhecimentos cada dia para mais pessoas, para que o mundo possa se tornar um lugar melhor para todos nós. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.